A Câmara dos Deputados aprovou a PEC das prerrogativas que restringe investigações e processos contra parlamentares. A proposta, relatada pelo deputado Cláudio Cajado, do PP, foi aprovada em 2 turnos de votação, com 353 votos favoráveis e 134 contrários no primeiro e 344 a 133 no segundo. A PEC exige autorização prévia das casas legislativas para ações criminais contra deputados e senadores, exceto em casos de flagrante inafiançável, e estende o foro privilegiado a presidentes de partidos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, defendeu a medida como uma forma de proteger a autonomia do mandato parlamentar, restabelecendo o texto da Constituição de 1988. Vamos ouvi-lo. O relatório do deputado Cláudio Cajado, a quem cumprimento, ele nada mais é do que o retorno ao texto constitucional de 1988. Texto que foi aprovado pela então Constituinte, que foi alterado por essa Casa e que, diante de muitas discussões, de atropelos, de abusos que aconteceram contra colegas nossos em várias oportunidades, a Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nesta casa. Vou receber também o doutor Eduardo Berbigier, nosso comentarista convidado nesta manhã. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por atender ao convite para estar conosco no Jornal da Oeste, primeira edição. Quero ouvi-lo a respeito dessa PEC das prerrogativas. E quero ouvi-lo também, se o senhor concorda com o que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse caso, de que essa PEC é uma medida que visa proteger, que vai proteger a autonomia do mandato parlamentar. Daniel, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Eu acho que essa PEC é um exagero, né? Assim como tem sido todas as relações entre os poderes ultimamente. A Constituição Federal, esse não era o texto original da Constituição. A Constituição falava em foro privilegiado, direito a julgamento nos tribunais superiores, né, para deputados, para ministros, enfim, no exercício do mandato, presidente, não necessitava de autorização das casas para o processo contra os seus parlamentares. Isso eu acho que é extremo, né? Isso demonstra a falta de equilíbrio das relações entre o Supremo, que tem abusado absurdamente dos seus poderes, né, processado parlamentares sem justificativa, prendido parlamentares sem flagrante delito, que isso não é proibido, é vedado por lei. Então, quer dizer, o Supremo começou uma série de abusos contra os deputados, inclusive prendendo por crimes com imunidade parlamentar, né? Os parlamentares têm imunidade ampla, na verdade, também isso é uma discussão, né? Se para crimes comuns teria que haver imunidade, mas enfim, pelo menos para as opiniões e os crimes do exercício do mandato, né? O deputado estaria imune e o Supremo ignorou essa prerrogativa e agora combinou com essa PEC, com essa questão extrema de necessidade de autorização da Câmara e do Senado para processar os seus integrantes. Isto, se mal usado, pode ser um exagero, porque nem sempre, né, os crimes são flagrantes ou são tão simples, né, de serem identificados. E agora, para ver o processo, vai ter que ter esta autorização da Câmara e do Senado, que eu acho um pouco exagerado. Eu acho que deveria continuar a questão da imunidade constitucional da Câmara da Constituição de 88, até se questionava derrubar essa imunidade, mas com o processamento regular, denúncia pela Procuradoria-Geral da República, enfim. Apenas o Supremo não fazer o que está fazendo, que é atropelar todos os poderes, todas as competências, inclusive de denunciar, né, que é exclusiva da Procuradoria. Se o Supremo respeitasse o seu papel, não precisaríamos ter essa medida, que eu acredito que seja um pouco extrema também na garantia das prerrogativas dos parlamentares. Gutapini, com base na análise do doutor Eduardo Berbigier, eu pergunto a você o seguinte: com a extensão do foro privilegiado, inclusive a presidentes de partidos,
Você acredita que essa medida pode ser usada, por exemplo, por lideranças de esquerda para consolidar o poder, para evitar, por exemplo, a responsabilização, especialmente em um cenário no qual estamos vivendo, um cenário onde o judiciário tem sido percebido como um adversário político também? Olha, Dani, primeiramente, bom dia, doutor Eduardo, sempre uma alegria ter o senhor aqui conosco. Essa PEC, uns chamam de PEC da blindagem, outros de PEC da bandidagem, eu chamo de PEC dos reféns. Na verdade, nós estamos realmente vivendo um contexto de arbítrio, de abuso. Então, é uma preocupação legítima dos deputados e senadores de quererem se proteger, porque nós estamos realmente diante de um poder da República, o Poder Judiciário, que está avançando nas suas competências, entrando dentro do parlamento. Então, é natural que os parlamentares queiram se proteger, mas a forma que foi encontrada não me parece a mais adequada, porque eles estão se colocando, então, na condição completos de reféns, ao invés de enfrentarem o arbítrio, o abuso. Ouvir o Hugo Mota falando que colegas foram objetos de arbítrio, de abuso, e que agora essa PEC vai fortalecer o mandato, isso me dá asco, me dá no mínimo preguiça de ouvir esse cidadão falar uma coisa dessa, quando ele nunca se levantou diante dos abusos contra deputados que têm inquéritos no Supremo por falas. Quem é o Hugo Mota agora para vir falar com essa conversinha fiada de que quer fortalecer o parlamento? De forma alguma. Então, eu concordo em absoluto com o que falou o doutor Eduardo, ao invés da Câmara, que agora essa votação começou ali na Câmara, lutar contra o abuso, contra o arbítrio, ela coloca os parlamentares mais como reféns. Não, realmente, então, como o STF avança, como ele abusa, então aqui, vamos nos proteger. Como assim? Existe uma CPI do abuso de autoridade, já protocolada na Câmara dos Deputados, com todas as assinaturas necessárias justamente para lutar contra o arbítrio. Então, ao invés de lutar contra o arbítrio, contra o abuso, eles colocam mais prerrogativas e privilégios, que eu não acho que é o caso. De novo, eu entendo que existe sim uma perseguição, mas você luta contra a perseguição. Você não se coloca ainda numa posição de quem precisa ser o tempo inteiro protegido. Você tem que lutar contra isso. Uma das formas de lutar contra isso é justamente o foro privilegiado. E a PEC do foro privilegiado, que foi inclusive aprovada por unanimidade no Senado e está parada há anos na Câmara dos Deputados, poderia resolver este problema. A PEC do foro privilegiado aperfeiçoa o nosso sistema de freios e contrapesos, na medida em que ela tira do STF a competência para julgar os deputados e senadores. Então, ao invés dos deputados e senadores ficarem buscando formas de impedirem momentaneamente um processo pelo Supremo, por que eles não tiram de vez a competência do Supremo e aprovam a PEC do fim do foro privilegiado? O foro privilegiado no Brasil não tem paralelo no mundo. São mais de 54 mil autoridades no Brasil que tem foro privilegiado. Sabe quantas pessoas têm foro privilegiado nos Estados Unidos? Nenhuma. Na Inglaterra, nenhuma. Na Alemanha, só o presidente tem foro privilegiado. Então, não existe paralelo no mundo. E o Brasil, mais uma vez, perde a chance de avançar no equilíbrio entre os poderes. Eu não vejo essa PEC com bons olhos. Um único trecho dela, que eu nem sei se vai ser mantido nesse texto aí depois dos destaques que ainda serão votados, é que ela restringe, pelo menos, a atuação do Supremo contra os parlamentares, dizendo que só pode ser julgado no Supremo os crimes que foram cometidos durante o mandato. Então, depois que o parlamentar perdeu o mandato, qualquer coisa que se ele cometer depois, vai para a primeira instância. Isso é uma forma de aperfeiçoar o sistema, porque se não tem mais o cargo, não tem que ser votado, não tem que ser julgado no Supremo. Mas, de novo, é um atalho, é uma PEC que declara, mais uma vez, que o parlamento está refém do Supremo, que ao invés de ir para o embate, de lutar, de aperfeiçoar a legislação para tirar poderes do Supremo, na verdade, vai blindar os deputados e muitos daqueles que cometerem crimes, que não vão poder ter ações penais
sendo levadas adiante sem que haja uma aprovação na Câmara. Eu concordo com o doutor Eduardo, isso é um exagero e não resolve o problema. Doutor Eduardo, eu quero trazer um ponto aqui, a menção, o que disse, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri. Ele fez a seguinte afirmação e eu quero ouvir a sua avaliação também. Ele diz que, ao exigir a autorização prévia do Congresso para ações criminais contra parlamentares, isso cria um escudo para políticos corruptos. Você concorda com essa crítica? Concordo. E mais uma vez, como sempre, a Guta foi muito precisa. É a Câmara se acovardando, né? Em vez do Hugo Motta fazer o seu papel e enfrentar os abusos do Supremo, a Guta disse muito bem, tem a questão do fim do foro privilegiado, do julgamento em primeira instância, seria uma maneira de enfraquecer, né, esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a Câmara prefere a covardia e a blindagem ao invés de enfrentar o real problema, que são os abusos do Supremo Tribunal Federal. E o deputado Kataguiri tem razão, porque com essa questão de ter que haver aprovação do Congresso, né, para processar os parlamentares, isto vai blindar maus parlamentares com crimes de corrupção, enfim, com crimes que deveriam ser realmente julgados, né? Então, por isso que eu disse que é um exagero. No Brasil costumamos ir do extremo ao outro, né? Então, como a Guta disse muito bem, temos um problema, o abuso do Supremo Tribunal Federal. Por que o Congresso não enfrenta isso? Que é a casa com a maior força, eleita pelo povo, que cabe ao Congresso legislar, enfim, e fazer cumprir as leis também, além do não só o Supremo Tribunal Federal. Então, em vez de fazer este embate com o Supremo Tribunal Federal, que não é saudável, claro, esse embate dos poderes, mas é necessário em virtude do Supremo ter se tornado um tribunal político e estar atuando fora da sua competência, inclusive em várias vezes legislando, então caberia ao Congresso enfrentar esse problema, inclusive com a CPI, com a CPMI, como disse muito bem a Guta. Mas não, o Hugo Motta prefere a covardia e esta blindagem que pode levar na esteira, pode levar ao benefício, né, de parlamentares corruptos que vão se esconder embaixo desta necessidade de aprovação das casas para que sejam processados. Então, quer dizer, é mais um erro, né? É mais um erro nas relações entre o Congresso e o Legislativo, é mais uma distorção, né, no nosso sistema de freios e contrapesos, de relação entre os poderes, que mostra que realmente nós vivemos um momento muito ruim, muito grave na nossa história. É um momento de total distorção e desarmonia entre os poderes da República. Isso é muito sério.